Senhor Jesus. Amém. Está entrando no ar mais um Entre Linhas com o Ministério Evangelístico Guerreiros de Cristo. E essa é a 18ª edição do Entre Linhas. Não é verdade? Glorificamos a Deus. Que iremos falar, entrar nesse debate no livro, no Velho Testamento, lá em 2 Reis, o capítulo 19. E o tema é uma carta de afronta de Senaqueribe e um anjo que matou 185 mil assírios. Amém? Então, convido você a estar conosco neste dia de hoje, engrandecendo ao Senhor através deste debate, que você possa receber da parte do Senhor e aprender junto conosco mais uma parte aqui na Bíblia. Então, tudo começa bem quando começa com oração, né, Carlos Alcântara? Estamos aqui hoje, nesta noite. Qual a data de hoje, Diego? Hoje são sábado, não é isso? Sábado, 1 de setembro de 2024. 1 de setembro de 2024. Estamos retornando aí no Entre Linhas e quero salientar aqui que o próximo encontro do Entre Linhas, Carlos Alcântara, será com as mulheres do Ministério Evangelístico de Cristo. Nós vamos orar e depois da oração inicial aqui, a gente entrega ao nosso irmão Diego, que vai trazer. O irmão Diego ou o irmão Carlos Alcântara? Pronto, a gente entrega um dos dois aqui, que eles vão estar deixando aqui os versículos aqui e a gente vai estar debatendo, amém? Vamos orar. Ore comigo assim: Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, bendizemos o teu nome e te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui em um debate para a tua honra e a tua glória. Continua abençoando a todos, traz e dá entendimento a cada um para que nós venhamos falar da tua palavra aqui neste lugar e que venhamos entender. E eu te peço também, Senhor, que aquele que está do outro lado, que vai assistir através do Facebook, do Instagram e também através da plataforma do YouTube, que o Senhor possa abençoar cada um através desta palavra. É isso, Senhor, que eu te peço. Também já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então aí, Marcelo, presbítero Val, boa noite, a paz do Senhor também a todos vocês aí que estão no YouTube, todas as plataformas, né, também, isso aí vai para o Instagram, enfim, você que nos acompanha. Marcelo, rapidinho, 18ª edição, você vê, né, o Entre Linhas ele nasceu lá em 2020 e o único propósito foi que na pandemia as pessoas elas se alimentassem mais da palavra de Deus e esquecessem um pouco daquele caos que a população mundial vivia. Então, qual era o nosso intuito? A gente tinha um tempinho livre, né? Ali, porque comércios fechados, para nosso trabalho lá, colocando todo mundo, a gente para casa, a gente pensou, então por que deixar o povo de Deus a ver navios, né? Em vez deles se alimentarem com as coisas, né, que na época assolava, enchia a cabeça das pessoas com pânico, com terror, com medo, a gente disse, não, vamos levar a palavra de Deus para eles, através do debate, pegar um tema e mergulhar nesse tema e passar aí um pouco que Deus nos ensina, né? A gente levar aquilo que a gente tem, a gente dá para as pessoas. Então, você olha para trás, de 18 edições já, e tudo para a honra e para a glória de Deus. E hoje não é diferente, né? 2 Reis 19, Carlinhos, vem sentar aqui, para a gente falar um pouco. Meu presbítero, aqui no início da leitura, a gente pode ver aqui, ó, Ezequias ora na casa do Senhor. E aí, 2 Reis 19, que é o primeiro livro, né, Marcelo, que a gente vai abordar, lógico, os tópicos principais, que você vê que é do 1 ao 37. Aí vamos lá, o primeiro versículo. E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Meu permítero, eu já vou botar o Senhor já aqui no estreito, né, que a gente fala no estreito bom. Eu vejo que ele fala aqui, rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. A gente consegue entender, não é que, por exemplo, o rei Ezequias, ele se despojou de todo o seu título, né, de todo o poder que ele tinha. Estou falando desse momento aqui exato.
E o exército de Senaqueribe era bem maior do que o dele. Comparando um com o outro, eles tinham um exército bem maior. Mas ali ele recorreu ao altar, quando ele fala se vestiu de saco, ele praticamente ali estava, praticamente não, ele estava se humilhando na presença de Deus. Com certeza, era uma forma saudatória com a paz do Senhor, era uma forma que os judeus, né, que tratavam, simbolizavam um momento de dor, sofrimento e humilhação. Né? Então, como vamos narrar a história para que todos compreendam que o primeiro ato dele, ao receber aquela carta, ele dizia que o Senhor, ele se humilhou perante o Senhor, porque ele sabia que a resposta e a ajuda viria do Senhor dele, Deus de Israel. No permita, eu vi aqui que reconhecer as limitações já é um passo fundamental para você, inclusive, Marcílio, acho que antes de você dar a vez a Carlinhos, está começando aqui com o presbítero, reconhecer as limitações, se humilhar na presença de Deus é um grande passo para você obter a vitória da parte dele. O presbítero falou, ele recebeu a carta e a primeira atitude dele foi se humilhar na presença de Deus. É verdade, porque nós encontramos, quando folheamos a Bíblia, encontramos muitos da parte do Senhor, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, do início da Bíblia até o final, né? O Velho Testamento, lá em Gênesis, e o Novo Testamento, Apocalipse. A gente vê muitos, né, reconhecendo que a humilhação perante o Senhor é importante, porque eles veem que de nada vale o que eles têm quando eles estão em uma determinada situação, de que eles vê mesmo, olha com os olhos deles, que não tem condições de resolver aquela causa. Aí eles fazem o quê? Eles se humilham diante de Deus para poder receber algo da parte do Senhor. Eu vejo assim, a força do Senhor, o poder do Senhor, não é verdade? Porque eles olham e dizem, eu sozinho eu não consigo. Eu posso colocar o exército que for, mas eu não consigo resolver. Então eu consulto a quem? Eu vou me tirar tudo aquilo, vou me esvaziar perante o Senhor para que Ele venha me dar graça, para que Ele venha fazer na minha vida. Isso é muito importante. Muito forte isso aí que o Marcílio falou. Aí vamos lá, a gente vai ler aqui o 2, 3 e o 4. Já vou voltar para o presbítero também, já fazer esse comentário sobre esses 3 versículos. Aí diz assim, ó, então enviou a Eliaquim, o mordomo e a Sebna, o escrivão e os anciãos dos sacerdotes cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. E disseram-lhe, assim diz Ezequias, este é o dia de angústia, de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para dar-nos à luz. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabzaque, a quem enviou o seu Senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo restante que subsiste. Aí o 5. E os servos do rei Ezequias foram a Isaías. Aí vamos logo para o 6, Vitor. Ele diz assim, e Isaías lhes disse, assim direi a voz do Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. E aí, presbítero? Como é que foi esse caso aí, essa situação? Já estamos avançando, né, nessa questão. E aí é uma parte que a gente vai entender bem o seguinte, havia profeta. No Antigo Testamento, Deus falava com o seu povo através dos profetas. No início, Deus falava no nome dele direto. Depois ele passou a usar os profetas. E o rei Ezequias, que vale aqui salientar que quando se tem crédito com Deus, a coisa é bem viável. Né? Se a gente for analisar aqui, o pai do rei Ezequias foi nada bom no seu reinado, diante do nosso Deus. Né? Trouxe a idolatria, Deus pagando, tudo.
fez uma bagunça no reinado diante dos olhos do Senhor. Mas o seu filho Ezequias, né? Acais fez isso, o seu filho Ezequias, ele inverteu tudo, né? Porque ele tinha como Davi, né? Um exemplo, e seguiu a Davi, né? Trazendo o povo à adoração a Deus, estabelecendo a Páscoa, né? Tudo aquilo que é ligado a Deus, destruir os ídolos, até a serpente que Moisés levantara lá na sua passagem. Aí ele vem e sabe que Deus falaria com ele, mas através do profeta. Então ele pega os seus servos, né? Como também se vestiu o homem para ele, não é isso? E vai ao profeta, porque se tem algo de Deus, virá da boca do profeta. Aí aqui vale salientar, irmãos, que em base nisso a gente vê claramente que é necessário você estar numa igreja. É necessário você ter um líder espiritual para que possa lhe aconselhar, lhe direcionar, dando força à luz das escrituras de Deus. E esse serve vão até o profeta. E não foi diferente. Assim que eles chegam e consultam o profeta, o que o profeta diz? Não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos dos reis da Síria lhe blasfemaram. Pronto. Então a carta não afrontou diretamente o rei e seu povo, mas unicamente ao Deus de Israel. Não é isso? Isso que é maravilhoso, porque a Bíblia vai dizer que aquele que mexe com os seus, né, sofrerá um juízo, a comissão de Deus. E não foi diferente, né? O profeta, através de seus lábios, Deus usando o profeta, dá a resposta, que será uma oração do rei Ezequias, o qual Deus vai responder lá na frente, de acordo com o seu agir. Amém? Isso, aí você vê, né, Marcílio, a importância do profeta, do homem de Deus, né? Isso aí pegando o gancho do que o presbítero falou. Quando você dá ouvidos e o profeta ali, ele é de Deus, então você já tem a segurança e a garantia da parte de Deus que aquilo que você está buscando você alcança. O que me chama a atenção também é a importância da pessoa reconhecer quem é Deus, o que ele pode fazer, o que ele pode promover, o que ele pode nos abençoar. Porque me chama a atenção, meu presbítero Evaldo, quando a gente vê no início dessa passagem, aqui em 2 Reis, capítulo 19, que vai falar que o rei Ezequias faz o quê? Se veste de saco, né, vida? Se humilhar, porque, como eu falei, na humilhação diante de Deus, quando você se humilha diante dele, ele te exalta, ele te dá a vitória. Assim me chama a atenção em Isaías capítulo 38, quando o rei Ezequias está ali, recebe uma notícia do profeta Isaías, não é verdade? Aí Deus fala com Isaías e diz: vai até a casa dele, fala para ele que ele coloque a casa em ordem, põe a casa em ordem, porque ele vai morrer e não vai viver mais. Então Isaías foi, recebeu a ordem do Senhor, chegou lá, deixou o decreto, falou, né? Deixou a palavra que o Senhor ordenara a ele, aí voltou. Mas Ezequias olhou assim e disse: poxa, eu tenho andado diante de Deus reto, eu tenho feito a vontade dele, tenho seguido os preceitos, mas está faltando algo. Tem algo que Deus está pedindo que faça, que organize, não é verdade? Coloca a tua casa em ordem, mas mesmo assim vai morrer. Coloca ela, mas vai morrer. Aí ele vai e se humilha diante de Deus, assim o quê? Coloca o rosto para a parede, ora a Deus, começa a se derramar diante de Deus, e Deus se compadece. Será que Deus não conhecia o coração de Ezequias? Conhecia, mas ele esperou uma atitude de Ezequias de humilhação. Aí ele foi, ao mesmo tempo ele teve um encontro, falou com Isaías novamente e disse: volta lá. Porque eu acredito que ele disse assim, ele chegou assim, ó, a palavra não fala, não relata, mas eu acredito que ele disse: olha, volta lá, até o meu servo, o rei Ezequias, que ele se humilhou perante a minha face, e agora eu vou acrescentar, acrescentou mais 15 anos. Então o segredo é a humilhação dos pés do Senhor, se humilhar, mesmo vocês estando com um patamar tão alto, achando que, né, porque é o rei, não era qualquer coisa, era o rei, né, presbítero? Para se humilhar diante de Deus. E a gente sabe que
humilhar. Muitos não querem se humilhar, mas o rei Ezequias resolveu se humilhar porque a solução era com Deus. Pois é, pastor. E a gente sabe, né, que quanto maior o escalão vai permitir, quanto maior a autoridade, difícil é para a pessoa se humilhar na presença de Deus, né? E só reforçando aqui que a senhora falou, né, você vê que qual é a costume do cristão. O rei Ezequias, ele era temente a Deus. Ele colocou o reinado em ordem, trouxe o Deus, levou o povo ao Deus vivo, né, a sua adoração, toda aquele ritual que agradava aos olhos de Deus. Mas aqui ele diz logo isso. E ele entrou na casa do Senhor. Porque, irmão, o que é que a gente está fazendo? O que você faz quando vê um problema grande? Um problema que você provavelmente, humanamente falando, você não vai resolver. Esse rei, ele primeiramente se humilha e entra na casa do Senhor. Porque de lá virá a resposta de Deus. E aqui eu posso lembrar os irmãos dele. De Salmo 46, ele é o nosso refúgio e fortaleza na hora da angústia. Então esse rei sabia que o exército do rei Assírio, né, era muito mais forte e certamente ia derrotar. Mas só que o rei lá não contava com o general de guerra, né, o qual o rei Ezequias tinha crédito, era temente e agradável aos alunos desse reinado. Tanto é que foi abençoado o seu reinado. E aí onde vem, inicia essa história todinha. Reconhecer que há um Deus, reconhecer que há profeta. Hoje nós temos a palavra do Senhor, mas como igreja, um membro não pode estar fora do corpo. Não é isso? Então a igreja é o corpo, sua cabeça é o nosso Jesus Cristo. Então, irmãos, cuidado com esses ensinamentos que você pode seguir de todo jeito. Não, isso não é verdade. Existem igrejas, existem lideranças espirituais, o qual devemos ter como referência a ponto de sempre, quando precisar, e se aconselhar e falar com eles, além dos ensinamentos que você obtém através deles. Então, esse rei, esse momento, esse início, ele nos dá uma lição grande como cristão. Devemos reconhecer que há um Deus na nossa vida, o socorro virá dele, como tinha profeta na época, hoje temos a palavra, o qual é a nossa busca de Deus. Amém? Amém. E é isso aí. O que me chamou a atenção que eu falei agora, o que me chamou muita atenção é esse versículo 7. Você leu aqui o 6 também? Foi. E esse 7 aqui é muito forte também. Por isso que eu falei antes dele. Eu não vou ler, vou deixar você ler. Pode ler. Vamos lá. Aí ele diz assim, eu vou separar como a gente, inclusive para você que está em casa não ficar tão extenso. Eu sei que você vai se alimentando, você vai gostando, mas também a gente tem que ser objetivo. É 1 hora. Se a gente prometeu, a palavra de homem de Deus é 1 hora. Então a gente vai resumir 1 hora, mas também permite, dando qualidade, né? Não adianta também a gente atropelar. A gente vai tentar unir as duas coisas, mas assim, a objetividade e também da qualidade do que a gente está passando para vocês. Aí vamos lá. A gente vai ler mais 5 versículos, que diz assim, o 7. Eis que porém nele um espírito. Olha o detalhe, espírito, meu permitido, como é minúsculo, né? Esse detalhe aí faz toda a diferença. E ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra, a espada o farei cair na sua terra. Aí o 8 diz assim, voltou, pois, Rabzaque e achou o rei da Síria pelejando contra Líbna, porque tinha ouvido que o rei havia partido de Laquis. E ouvindo ele dizer de Tiraca, rei da Etiópia, eis que saiu para se fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo, assim falarei a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus, em que confias, dizendo, Jerusalém não será entregue na mão, né, do rei da Síria. E o 11 diz assim, eis que já tenho ouvidos o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás. E aí o 12 diz assim, porventura as livraram os deuses das nações, a quem meus pais destruíram, como a Gozã, Arã, a Rezefe, e aos filhos de Éden,
que estavam em Telassar. O 13 diz assim: que é feito do rei de Amate, do rei de Apale e do rei da cidade de Sefarvaim, Ena e Vá. E aí o 14 diz assim: recebendo, pois, a gente vai parar no 15. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias a estendeu perante o Senhor. E ó o 15 agora, né? A gente vai dar uma pausa. E orou Ezequias perante ao Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Marcelo, pode comentar o 7. Eu vou deixar sem cargo aí esse versículo 7, porque eu quero ouvir o presbítero também falando do 7 e de tudo isso aqui que aconteceu até chegar o momento da oração. Meu amigo, por isso que eu chamei a atenção aqui para o nosso irmão Diego, ele que está trazendo os versículos aí, né? E colocando a gente aí, ele abordando a gente também. E esse versículo 7 chamou a atenção, porque diz aqui, né? Eis que porém nele um Espírito, e Diego chamou a atenção aqui sobre o Espírito. Se tivesse aqui um E maiúsculo, a gente saberia que seria o Espírito Santo, né, Diego? Mas como um Espírito aí, não é verdade? Com E minúsculo. E diz assim: e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra, a espada o farei cair na sua terra. Ele já disse aqui, né, que ele cairia a espada na sua própria terra. Por quê? Quer pelejar contra os filhos do Senhor, os servos do Senhor. O próprio Deus diz: vai cair a espada, não vai ficar de pé não. E meu presbítero, eu queria agora tirar uma dúvida do senhor. Confesso que veja como é importante a gente estar aqui nesse debate, porque a gente também aprende. A gente está com a missão aqui de passar conhecimento, mas também a gente aprende. Seria esse espírito aqui com letra com E maiúscula, se tratando aqui de que ele ouvirá um rumor e voltará, seria isso aqui um dom, algo desse tipo, algo relacionado? Isso agora é uma dúvida minha. Aí a questão do espírito era para que esse mensageiro aí, né? Absaque, é isso? Isso. Né? Ele ouvisse um ruído e retornasse a sua terra. Mas essa aqui, você lê aqui para mim, você vai ver aqui, ó. Este meterei nele um espírito e ele ouvirá um ouvido. Ou seja, algo que Deus fez e deixou o ouvido dele, a mente, e ele retorna. Mas isso aqui, ele falou o seguinte: um homem voltará para a sua terra, a espada eu farei cair na sua terra. É quem está tratando de Senaqueribe. Ele usa o mensageiro para voltar, então tem que entender isso. Mas isso aqui está tratando de Senaqueribe, que no final a gente vai ver isso aqui. A espada, a sua própria terra. Amém? Você acabou de falar, tá vendo? E aí, presbítero, foi acontecendo, né? O processo foi ocorrendo, e aí a gente pula, já pode pular para o 14 e o 15, e ouvir o Senhor mais uma vez. Ele recebeu a carta, né, das mãos dos estrangeiros, e o que foi que ele fez? Ele partiu para a oração, Marcelo, ele partiu para a fé. Vou ouvir o presbítero, e quero ouvir também você também, presbítero, então ele partiu para a oração, ele foi para a conversa direta com Deus, e que não é diferente. Você também hoje, no dia de hoje, quais são as afrontas da sua vida? Dá aquele zoom aí, Carlinhos. Dá aquele zoom aí, por gentileza. Qual tem sido as afrontas da sua vida? É na saúde? É na sua vida financeira? É na sua família? O rei ele foi falar direto com quem resolve. E você pode fazer isso também. Então, permita. Aí o que causou isso tudo? Esse Rabsaque, né, que é um líder do exército do rei Senaqueribe, e vai salientar, irmão, que esse rei, né, a gente está falando dele, mas ele, a sua capital era Nínive. Se você puxar um pouco a mente, tem, né, o profeta Jonas, né, que era um povo bárbaro, de fato era.
E esse rei, ele era assassino, ele era perverso, ele era, podemos dizer, diabólico. Ele não tinha compaixão e nem misericórdia. Ele destruía a nação. Quando pegava os inimigos, soldados, ele cortava a língua, arrancava os olhos, queimava a víbora, espetava assim em vara com os seus soldados, né? E era terrível esse cara. E isso já causava certo temor, né? Mas só que ele, depois que ele destrói lá o reinado do norte, né? Ela tem interesse no sul, né? Que é Judá, que é a capital de Jerusalém. Ele quer tomar essa cidade, né? Porque o rei Ezequias, ele não aceita o tributo, né? A carga. E isso chega aos ouvidos do rei, né? Em contrapartida, depois Ezequias tenta, né, consertar o que tinha feito, dando ele ouro, prata, tudinho, mas só que o rei não aceita mais. Não porque ele mandou, mas sim de revidar pelo insulto que causou a ele, né? E era terrível, um grande exército na época, uma fortaleza que destruía nações e tudo, e ia se apropriando cada vez mais. Mas só que chega diante de Jerusalém. E esse Rabzaque, né? E chega, ele volta, retorna de novo com a mensagem do rei Assírio, e ele fala com o servo do rei Ezequias. Depois ele fala que estava no muro lá o pessoal, o povo de Israel, e ele fala abertamente e na língua judaica, que todos entendiam. Aí ele começa a quê? Falando, afrontando Deus vivo. Aí é o rei Ezequias, né? Como sabe, tudo isso é para onde? É os capítulos. Pois, após ver a palavra do profeta, né? Isaías, ele vai aos pés do Senhor, se humilhar e esperando pessoalmente a resposta de Deus. E virá em seguida. E aí, Marcílio, ó, vamos lá. Aí a gente leu 15, né? Eu vou pegar seu comentário a partir de agora. Aí ele partiu para a oração. Aí ele orou, né? Olha a oração dele. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou este para afrontar o Deus vivo. Aí aqui, ó, verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações em suas terras e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíam. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Olha que forte, Marcelo, essa oração dele. De fato, o presbítero abriu minha mente aqui, falando a respeito do rei aí e sobre o profeta Jonas. Não é verdade? Sobre o rei, se alguém fosse livre, né, pregar a palavra lá, para as pessoas se converterem, ele era muito perverso, né, presbítero? Arrancava olhos, orelhas, braço, o que for. Então, procede e encaixa direitinho quando o profeta Jonas desviou o caminho. Porque já sabia, já ouvia falar de que naquele lugar ali, ele poderia ser mais um. A espada do rei cair sobre ele. Aí a gente voltando, Diego. Por quê? Porque você falou com o presbítero a respeito do 14. Isso. Recebido, pois, Ezequias as cartas às mãos dos mensageiros, e línguas subiu à casa do Senhor. Deixa eu ficar só aqui. E línguas. Então, cada mensageiro ali mandou uma carta para o rei Ezequias. Como não foi cada carta daquela para intervalo? Né? E tipo, naquele momento que ele lia cada carta de cada mensageiro, poxa, não linguajar, estou quebrado, estou
vai cair também a espada desse rei. Então, eu vou consultar como o presbítero falou, que ele veio aqui, ó, e orou no 15, Ezequias perante o Senhor. E disse: Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. De todos, até do rei que, né, o reino que estava querendo, perseguindo o reino de Ezequias. Então, ele diz: só tu és, né? Tu fizeste os céus e a terra. Inclina. Ele chega assim, ó, Carlos Alcântara diz: inclina, Senhor, tipo, se humilhando mesmo, dizendo: olha, Senhor, eu não posso nada, eu não consigo. Aquele rei ali, né? Aquele povo ali é tantas vezes mais do que o nosso reinado. Então, se não for o Senhor conosco, nós vamos perder a guerra, nós vamos cair. Mas ele consultou o primordial do reino, Deus. E assim, Marcelo, você vê, né? Ezequias ele apresentou a Deus a carta ameaçadora, né? Que recebeu e ele clamou a Deus para que Deus julgasse aquela causa. E aí ele aproveitou esse dia de angústia, meu presbítero, para mostrar todo o exército assírio quem era o verdadeiro Deus, né? Então, o que nos dá essa lição de que quando a gente pega as nossas afrontas, né, e a gente coloca diante do nosso Deus, Marcelo, ele responde, só basta que a gente apresente a ele, né, aquilo que a gente tem sido afrontado. Se a gente se prostra diante dele e coloca essas afrontas e apresenta as nossas dificuldades, ele vai lá e resolve. Isso aí é fato. Aí vamos lá, a gente vai para o 20 agora, né? E diz assim: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel. Olha o profeta trabalhando de novo, né, permita? O que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão de meus carros subi ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas, até no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas dos meus pés sequei todos os dias do exílio. Porventura não ouviste que já dantes fiz isto, e já desde os dias mais antigos o planejei? Agora, porém, o fiz vir, para que fosses tu que reduziste as cidades fortificadas a montões desertos. Eu vou parar por aqui, presbítero, porque o senhor vê ali, né, a partir do 20, que Deus ele começa, através dos profetas, dar a resposta, né? O rei orou, Marcelo, já obteve a resposta da parte de Deus, presbítero. Mas eu queria entender mais um pouco aí. Na verdade, se eu passar para o pessoal aí, que está muito bacana, isso aqui está começando a ficar legal, porque começa a vir a resposta da parte de Deus e os profetas ali trabalhando, levando ali aquele recado que o próprio Deus estava mandando. Exatamente. Aqui o profeta Isaías, ele, através do que ele narra, ele está confortando o rei Ezequias, dizendo: ó, Ezequias, calma, confia somente, porque eu já fiz coisas assim, semelhantes. Se você puxar, quem foi Deus na vida de Moisés? Uma das histórias que o poder de Deus, a sua glória, se manifestou quase que diariamente, né? Tanto no Egito como no deserto. E aí o profeta começa a mostrar ao Ezequias o quanto maravilha Deus fez, né? Em situações como essa. Até chegar a esse momento, onde ele só, resumindo tudo, apenas confiasse no Deus de Israel. Porque a carta Senaqueribe, ele não afrontou ninguém a não ser Deus. Então, se ele afrontou Deus, ele vai lidar com o próprio Deus. E maldição está na mão do Senhor, né? Não é verdade? Marcelo, eu vejo então, vou ver se o comentário
saindo da história e indo agora para a lição, né? Que a gente não só relata aqui a história, mas como também a lição, né? E aí você vê, né? Aquela velha frase que a gente usa nos dias de hoje, para a gente também não mexa com o ungido do Senhor, porque a partir do momento que você começa a querer fazer mal a alguém que está ali em 100% de sintonia com Deus, você aponta ao próprio Deus e Ele mesmo se encarrega de proteger e defender a pessoa. É verdade, como o Pedro falou também, né, sobre eles não estavam perseguindo mais ali, né, o reinado de Ezequias junto com o próprio Ezequias, né, porque era um homem temente, servo do Senhor, fazia vontade de Deus, então passou a perseguir a Deus. E como você falou, uma coisa é a gente procurar problemas e achar assim que eu tenho Deus e ninguém pode mexer comigo, porque eu faço e aconteço. Aí Deus deixa você com o problema e diz: olha, se responsabilize. Você está procurando, então resolva. Mas quando você se posiciona e diz: poxa, o Deus que eu sirvo com certeza vai me livrar disso aí que eu não estou procurando. Eu me desvio para um lado, me desvio para o outro, né? E o Senhor está sempre me livrando, porque Ele vê a sua sinceridade quando serve a Ele. Não querer se apoiar só nele e dizer: porque eu tenho Deus, eu tenho que fazer isso aqui. Não pode. Não é verdade? Não é porque eu tenho Deus, é um exemplo hipotético, mas se aplica, né? Não é porque eu tenho Deus, eu estou aqui, eu vou me jogar no prédio e ele vai me segurar, vai me dar livramento. A própria palavra fala, Diego, é bíblico. O próprio Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 4, né, presbítero? Na tentação de Jesus no Novo Testamento. Não é a gente que está colocando palavras aqui. E isso é abominável aos olhos de Deus se você acrescentar ou tirar, né? É a Bíblia. Na verdade, não é uma Bíblia, é um tio, um ponto, entendeu? Então, a gente está falando aqui o que está aqui na Bíblia. Está na Bíblia. Ninguém está tirando nada e acrescentando nada. É o que está na Bíblia. Que ele diz lá no Novo Testamento, em Mateus capítulo 4, quando ele está sendo tentado pelo diabo. Não é verdade? Isso. E aí, permita, Marcelo, a gente avança aqui para o versículo 26. Aí vamos lá, ele diz assim: por isso os moradores delas, com pouca força, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo e a hortaliça verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes de amadurecer. Aí o 27, porém o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim, eu sei. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho onde vieste. Olha que forte. Aí o 29 diz: isso te será por sinal este ano, se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder, porém no terceiro ano semeai e cegai, plantai vinhas e comei os seus frutos, porque o que escapou da casa de Judá e restou tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima, porque de Jerusalém sairá o restante do monte de Sião. O que escapou, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrarás nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante a ela com escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei esta cidade para a livrar. Olha que forte isso aí agora, vê mesmo? Por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então, presbítero, aqui já começa o agir de Deus de dizer: opa, vocês mexeram na famosa expressão nordestina, vocês pegaram em bomba, porque esse povo aqui é meu, eles oraram a mim, eles clamaram, então vai acontecer agora isso com vocês, para que vocês saibam que é primeiro pelo meu amor por esse povo e pelo amor do meu servo Davi. É tremendo, é grande. Aí a gente vale a pena
só frisar, né, lembrar os irmãos que nos acompanham, que na nossa vida, irmãos, aonde pudermos ir, temos que ir. Mas quando chega ao nosso limite, aí vem a ação e o poder de Deus na nossa vida. Não adianta você ficar chorando, não adianta você ficar se esperneando, consultando outras pessoas. Se está no teu limite, entende, irmão? Enquanto estiver no seu limite, quem tem que agir é você. Mas quando chega o nosso limite, e muitas coisas chegam, aí vem o mover de Deus. Mas para que isso aconteça, é necessário que estejamos em comunhão com Deus, não é isso? No caminho correto, de acordo com os seus mandamentos, a sua palavra, aonde Deus certamente agirá na tua causa, seja qual for a tua situação. Confia tão somente e espera no Senhor, como ele fez aqui. Além de o profeta confortar Ezequias, certamente todo o seu povo, ele faz com que Deus relate o que irá fazer em Jerusalém e certamente o que fará com o rei da Síria, né? Senaqueribe. E aí vamos continuar a história, porque o final dele vai ser triste, porque mexeu com o povo de Deus, afrontou os deuses de Israel, e aqui Deus, eu me lembro, você vai falando, vai lembrando das passagens que existem na Bíblia. Quem foi Davi, né? Como tratou aqui no final. Davi vai diante de um gigante, um rapazinho, né, garoto, vai diante do gigante, e ele diz o que é o gigante? Não vens a mim com o quê? Com espada, com lança, com escudo, e eu irei a ti contra ti com o quê? Em nome do Senhor dos Exércitos, aquele que tu afronta. Veja, irmão. É muito forte isso aí. Sirva a Deus de coração, sirva com amor, porque aquele que mexer com seus pequenos, com seu povo, vai se ver com Deus. Amém? E você vê, isso aqui se cumpre nos dias de hoje, mas que aqui a gente está falando do agir de Deus já se encarregando de resolver aquela situação. A gente estava comentando aqui que quando você se humilha perante a Deus, foi do... Não, na verdade foi ali, entre o 28 e o 34. Leia aí o último versículo, o 34, vai comentar em cima dele. Eu li ele aqui, quero que você leia para você e comente, leia de forte. Olha o desfecho. Porque eu defenderei esta cidade, para a livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Isso foi o próprio Deus falando. E aí? Tem o que falar. A gente falou agora sobre Davi, sobre o rei Davi. Na verdade, quando Davi se levantou ali, viu aquela afronta dos filisteus, Davi não aceitou aquela situação, não aceitou. O povo ali, praticamente já com medo, já desistindo, querendo fugir dos filisteus. Mas Davi olha a situação e o próprio Davi reconhece, o rei Davi reconhece que ele não iria em nome dele, nem da tropa que ele estava ali, nem daquele exército que ele estava ali, mas ele disse: eu vou até a ti em nome do Senhor dos Exércitos. É isso, justamente aqui, porque eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. É maravilhoso, ele zela. E ele fez questão de frisar, por amor de mim, ou seja, o povo é meu, não mexa não. Aí sabe o que eu vejo nisso? É porque pessoas que vão comprar você, que calúnia, te vendem, falam mal de ti, querem tua queda, eles não conhecem quem está contigo. O gigante, pode alguma, Golias, nunca imaginaram que Davi tinha um Deus. Golias, ele viu uma criança diante dele, mas não viu Deus que estava nessa criança. Assim é a tua vida, meu irmão e minha irmã. Se você tem um Deus, procura não somente Ele, apresenta as tuas causas a Ele, espera nele, confia nele e você verá o resultado em nome de Jesus.
Aí vamos lá, 35, 36 e 37, para a gente finalizar aqui em 2 Reis. Eu vou convidar Carlinhos, né, daqui a pouco, ele vai comentar a segunda parte, da lá em Isaías, né? Pronto, vamos lá. Aí aqui diz assim, 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. Era gente, viu? E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Rapaz, eu lembrei agora, está passando vários anos cedo, viu? Não sei porquê, mas eu lembrei. Imagina aquele cenário, tu vê manhã cedo, 185.000 pessoas mortas na tua frente. É foto isso aqui, vai ver já. O 36. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E o 37. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram a espada. Porém, eles escaparam para a terra de Arante, e Esar-Ardom, seu filho, reinou em seu lugar. Permita-me assim, você veja, eu vejo isso assim, o livramento. Quando a derrota parecia certa, né, Deus foi lá e interviu para que o povo fosse livre do massacre. Porque comparado à Síria, né, que era o reino mais poderoso da época, meu permita-me, Judá era uma nação minúscula. Porém, né, todavia, entretanto, bastou um anjo enviado pelo Senhor para derrubar ali, Marcelo, 185.000, somente de uma vez só. Um anjo só, ele derrubou 185.000, né? E ali aí você vê que foi o exército de homens, né? Na verdade, 185.000 homens, ali era um exército de homens que foi derrotado por apenas um anjo. E Senaqueribe, meu permito, ele fugiu dali humilhado. Ele fugiu humilhado e ainda morreu pela mão dos próprios filhos, né? Dos seus filhos. Então, o que é que a gente aprende com isso, né? Que o nosso Deus, ele foi glorificado por todo o povo e seu nome, ele ficou conhecido ali por todas as nações. Essa foi a lição. E você vê que ainda hoje ele deseja destruir os inimigos espirituais, né? A gente vê todas essas afrontas que vêm até nós. Por isso que a gente tem que, diante dessas afrontas, desses problemas, em vez de a gente murmurar, em vez de a gente reclamar, a gente partir para a fé, a gente partir para o altar, partir para a oração, porque é ali que se resolve. Então, queria ouvir o Senhor e queria ouvir Marcílio, esse desfecho. Aí o que a gente viu aonde? Versículo 7. 35 ou 37? Não, o 19, versículo 7. Sim, versículo 7, isso. Falei a você que na parte final ele diz: a espada o farei cair. O senhor falou lá no início, olha o desfecho que vai ter lá na frente. Aí o 35. É 35 ou 37? Não, aqui que fala da profecia aqui. Porque escapou de Israel, 32, que diz: portanto, assim diz o Senhor, o profeta falando, acerca do rei da Síria, não entrará na cidade, não entrará, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nessa cidade não entrará, diz o Senhor Israel. Ou seja, a sentença de Deus já estava determinada faz tempo. Através do profeta Isaías, Ezequiel recebe isso e a Bíblia não fala, né? E Ezequiel mesmo falando com o profeta que levou, natural, né? Pode vir a apreensão, né? Mas depois que o profeta fala, o profeta conforta o rei, só restou ao rei o quê? O socorro, porque é o Senhor. E veio a sua resposta. E qual foi? O exército, meus irmãos,
Durante o dia, mais de 185 mil. Por que eu digo mais? Porque se morreram 185, o rei não voltou só. Voltou por sua caravana, né? Sua guarda real, né? Como se diz. Então havia mais pessoas. Mas só que ali o poder de Deus, o livramento, o grande amor e a sua misericórdia veio sobre o povo de Israel. Assim como o povo de Deus. Quando nós entramos em comunhão e busquemos a paz do Senhor, irmão, a proteção de Deus é sobre cada um de nós. A resposta de Deus veio através da humilhação e oração do rei, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Diego, presbítero Val e Carlos Alcântara. Rapaz, esse 35 é o que chama atenção. Chama atenção porque é interessante que naquela mesma noite o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios. Então, com certeza, presbítero Val, esse rei, ele se achava tal. Ele olhava assim e dizia: meu reinado é grande demais, eu posso destruir qualquer outro reinado. Porque veja só, como o presbítero Val falou, 185 mil. Matou 185 mil, o anjo matou. Será que era muita gente? Será que era um exército pequeno? Não era não, meu filho. Não era não. Só que aquele exército menor, bem menor, do rei Ezequias, não estavam acompanhados, qualquer um não. Estavam acompanhados com quem? Não era qualquer um não. Não é verdade? E não foi nem Deus que mandou fogo, não foi nem Deus que mandou isso para matar os assírios. Então, ele enviou um anjo, só um anjo. Quer mais anjos? Só fez isso. Deus, ele é maravilhoso, Deus, ele é tremendo, ele vela pela tua vida, ele é contigo. Muitas das vezes você diz que está só, não consegue, o mundo, né, se curvando aí, né, mas a igreja tem que estar de pé. É o mundo todo contra a tua pessoa, mas tu tem que perseverar, tu tem que ficar de pé, porque pode o mundo todo ficar contra ti, mas Deus está a teu favor. Então, se Deus está a teu favor, vai ter mal do mundo. Deus, quando está contigo, quando está no negócio, ele faz coisa grande. Aqui, ó, o rei Ezequias, com certeza temeu, mas não sabia ele, como o presbítero Val falou, não sabia ele que Deus estava no negócio. Mas quando ele consultou a Deus, ele já estava ciente de que algo ia acontecer ali. Deus, através do profeta, não falou para o rei Ezequias não, o que ia fazer não. Mas Deus já sabia o que ia fazer. Já tinha tudo preparado contra os assírios. E Deus fez aquilo. E não foi diferente. Estava também ali, né, os filisteus. Né, aquele homem daquele tamanho ali, olhava Davi ali, não sabia quem estava com ele não. Mas quando percebeu quem estava com Davi, aí a queda foi grande, porque a cabeça não foi de Davi não, a cabeça foi do filisteu, Golias. Meu velho, é forte o negócio. E veja você, né? Veja você em sua própria casa e à frente de um exército que destruiria você facilmente. Não só você e toda a cidade do povo. Mas a confiança em Deus era de tal forma que isso trazia paz. Por que eu falo isso, irmão? Porque a vida não fala em momento algum. Ezequiel desesperado, mandando o povo escrever, não. Tudo ali em Jerusalém, dentro do seu muro fechado, e lá fora o exército, esperando só amanhecer para atacar. A cidade foi sitiada o dia todo. Né? Com certeza lá eu posso conjecturar isso, né? O rei mandou o soldado descansar, se alimentar, dizer para no outro dia
passar a régua, que era a última cidade que restava. Jerusalém. Aleluia. Mas ele esqueceu que Jerusalém tinha um Deus. Ele destruiu nações, altares de deuses. Mas ele esqueceu que Deus não é um Deus qualquer. Era o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Ele não contava com isso. Por isso que vai em Provérbios 16, vai dizer que a soberba recebe a queda. Irmão, soberba não é coisa de crente. Soberba só traz ruína, só traz queda. Você pode galgar um certo tempo na soberba, mas a sua queda, ela é certa. E esse rei Assírio não contava com isso. Isso caiu, porque quando ele acorda, só vê o quê? O seu exército debruçado, morto no chão. Agora, procure você imaginar 135 mil soldados caídos ao chão. Engraçado, nosso que eu vi, que eu procurei assim, alguma teologia, né, alguma coisa que então, como foi que o anjo matou? Não achei nada. A altura só diz uma coisa, que de noite veio e matou 185 homens. Irmão, depois disso, eu acredito que passou um bom tempo sem ninguém querer sentar com o povo de Israel. Eles sabiam que Deus é com esse povo. Aí eu lembro de que Êxodo, Moisés, 14, dizer o quê? O Senhor pelejará por vós, E vós vos calareis. é só ver, só vai contemplar a maravilha de Deus. Aí eu vou lá para João, não sei o que, lá no capítulo 11, né? Que ele diz o quê? Se creres, verás a glória de Deus. O segredo é crer, o segredo é confiar e esperar. O resultado, a ação de Deus irá sobre a tua vida, sobre a tua casa, mas no tempo e no momento de Deus. É isso aí. E aí lá em Isaías, Carlinhos, você vai vir participar? Nós temos aí agora 5 minutos para a gente encerrar. Já vamos para as considerações. Mas eu já vou adiantando a leitura. Lá em Isaías, presbítero, praticamente ele fala de desfecho, né? Isaías 37, do 36 ao 38. Que diz assim: Então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios a 185 mil deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou e habitou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram à espada, e escaparam para a terra de Arade. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Para mim, é aquela questão, né, para a gente fazer o encerramento. Senaqueribe, ele tinha esse costume de enfrentar e afrontar, né, todos os ídolos das nações todas, mas quando foi mexer com o ungido do Senhor, ele se deu mal. Então, um resumão que a gente pode deixar para as pessoas, as considerações finais, nós temos 4 minutos aí para encerrar, é o que é o seguinte: primeira lição, humilhação. Receber uma afronta de um inimigo. E aqui, como o profeta falou, né? E é aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos, que quando Deus usa o profeta fala, entrega a mensagem, não, certamente isso vai ser concluído, porque a promessa de Deus, ela não é invalidada nunca, né? Deus fala e Deus cumpre, né? Qual é a nossa lição diante de tudo isso? Devemos sim lutar e brigar sempre contra os nossos inimigos, sabendo que o nosso inimigo não é o nosso irmão. Os nossos inimigos é o mundo, isso é a corrupção, é a doença, é a barriga, e por aí vai, muitas coisas que não agradam a Deus. Esses são os nossos inimigos e temos que combatê-los dia a dia, se fortalecendo na palavra do Senhor, fortalecendo na fé, firmando nossos passos, nossos pés na rocha, que é o nosso Cristo Jesus, e caminhando sempre para o autor e o consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Ezequiel nos dá uma lição de como devemos
comportar como cristão diante das situações. Irmão, quando chega a situação, se você pode resolver, resolva, sempre com a bênção e acompanhamento de Deus. Mas quando chega o nosso limite e não tem para onde você correr, Deus vai entrar em ação na tua vida. Por isso que é muito bom, meu irmão, estar sempre na presença de Deus, fazendo aquilo que lhe apraz, cumprindo com a sua palavra e vivendo cada dia em gratidão. Porque Deus Todo-Poderoso, Ele é rico e infinito em amor, em misericórdia, compaixão, e a sua bondade nos alcança dia a dia. Amém? Amém. Marcílio, para encerrar, então, a gente está falando aqui as 3 lições que a gente conseguiu identificar disso aí. Tudo começou com a afronta, o rei então partiu para a humilhação aos pés do Senhor, orou, Deus se encarregou de tratar aquela situação e dizer o que ia acontecer, ele se encarregou de dissipar a afronta e entregar a vitória. Aí eu traduzo naquele versículo em João que o Pedro falou. Se creres, verás a glória de Deus. O rei Ezequias só creu, confiou, entregou nas mãos do Senhor e aconteceu algo que para o homem seria algo sobrenatural ali. Naquela mão daqueles homens todos ali. Mas o impossível de Deus, ele se torna possível na minha e na tua vida quando cremos. Então, só para finalizar, se creres, verás, Diego. Se creres, verás, Pedro Evaldo. Se creres, Carlos da Planta, verás. Você que vai assistir pelo YouTube, você que está assistindo no Instagram, no Facebook, se creres, verás a glória de Deus. Amém? E é isso aí, a gente agradece mais uma vez aí a vocês, né, que nos acompanharam, 18ª edição, a 19ª, né, Marcílio? Já adianto para vocês que vai ser no mês de outubro. A gente vai aí firmar esse compromisso para você fazer um mês sim, um mês não. Estamos em agosto, estamos em setembro, outubro a gente está retornando. Isso é a Vai vir com as mulheres. Então, em breve, está passando na sua tela aí agora, Facebook, Instagram, YouTube, e tudo você pode nos procurar. Permita, o senhor faz a sua oração final, a gente faz a oração de pé. Só para finalizar, um minutinho, né? Chamar aí os irmãos para. Não importa estar diante de você, é o mar, é a fornalha, é o exército assírio, é o que mais? Os midianitas, os filisteus, não importa não. É necessário reconhecer que, dependente da situação do problema, dependente da situação, irmão, você tem um Deus que é maior do que todos eles. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, é no nome santo do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou, Pai, aqui, Senhor, só agradecer por este momento de relembrar da passagem do rei Ezequias, aprender com ele cada vez que lemos e observamos a sua direção para com Deus vivo, o Deus de Israel. Assim também seja conosco, Pai, todos os dias, e não venhamos esquecer, e não venhamos potencializar, Pai, potencializar o inimigo, o obstáculo, a situação, criando tão somente e confiemos que o Senhor é Deus na nossa vida e que não há nada, não há obstáculo, não há empecilho, não há nada que venha nos afastar do teu amor, Senhor. E venhamos crer cada vez mais, e só assim possamos ver a tua glória, crendo no teu poder, no teu agir, crendo na tua palavra, Senhor. Abençoa esse trabalho, abençoa esta obra, Senhor, e possamos cada vez mais sermos capacitados diante do teu Espírito Santo, para que possamos aprender junto com os irmãos, levar palavras que possam edificar a nossa vida e para aqueles que possam nos assistir. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus.
Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? operando Deus, Quem impedirá? ninguém irá impedir o agir de Deus na tua vida e na tua família. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Só fazendo a correção, Marcílio. Hoje é sábado, 30 de agosto. 1 de setembro é amanhã, domingo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Amém.